a gente precisa saber do governo municipal, principalmente aí é uma situação do cidadão, se existem parâmetros ou estudos técnicos, né, que embasem essas mudanças, porque se fala muito, né, no aumento da COSIP e de outros tributos também, né, e, de certa forma, se foi feito um estudo da questão da capacidade financeira, toda essa situação, hein, doutor James? Não, claro, isso foi bastante debatido, assim, todos os tributos que foram analisados, todas as situações individualizadas, elas têm um estudo correspondente com relação à COSIP especificamente, que é o tema que a gente estava debatendo aí. A Coelba disponibiliza para a gente uma relação de faixa de contribuintes, tem essa variação um pouco do que Rosiane falou, então nos debates a gente conseguiu apresentar assim, como é que se dá, por parâmetro, percentual, a gente analisa o que é feito também em outros municípios, a gente analisa o que existia no passado, existe um corpo técnico aí, eu não sei se o pessoal inclusive entrou aí, mas tem um corpo técnico por trás disso, é um trabalho longo, e não só em COSIP, né, a gente está falando em todos, em ISS, número de contribuintes, todas essas informações aí, a Secretaria da Fazenda ficou à frente, mas claro, o Código Tributário é impensável imaginar que é produzido da noite para o dia, em uma semana, são 4 anos a gente coletando informações, tratando diariamente com esse código, entendendo exatamente os problemas do código, os anseios e reclamações da população, e por conta disso, inclusive experiência, né, de todos os servidores de 20, 30 anos, consultores renomados que a gente chama para dar um apoio nisso, que estão bastante atualizados com relação ao cenário nacional, a projeção para onde vai a Receita Municipal. A gente apresenta na Câmara aí com frequência os balanços para mostrar a expectativa, quanto foi a receita, onde foi, muda o perfil, né, econômico da cidade a cada tempo, e isso tudo é monitorado pela Fazenda, é realizado realmente de forma bastante... o que acontece é que realmente é segmentado, cada estudo para cada matéria. A COSIP a gente apresentou lá por número de... Eu não estou aqui, a gente está num domingo aí, não, cada um em seu escritório, sua residência, mas eu não estou com todos aqui, mas claro que cada um tem ISS, número de contribuintes por ISS, é bastante detalhado isso aí, é claro que é embasado. Rose, quiser contribuir com alguma situação, Rose? Eu vou pedir para o Adelson Filho para, por favor, minimizar aí o som. Pronto. Vamos lá, Rose. Tem alguma coisa a dizer, Rose? Não, o áudio de Rose também está desconectado, está desligado. Pronto, pode falar. Em relação aos estudos, todas as áreas envolvidas com matéria tributária, nas diversas secretarias, a gente tem envolvimento da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos, Secretaria da Fazenda, Saúde, Meio Ambiente, todos envolvidos, né, no processo de elaboração, cada um olhando a particularidade do tributo envolvido com a sua secretaria, para que a gente chegasse a esses números. Olhou as particularidades do município, o perfil do município, inclusive, principalmente o nosso perfil de contribuintes, que em sua maioria, eles são habitantes do Simples Nacional. Então, quando você tem o enquadramento do Simples Nacional, a maioria dos tributos eles são vinculados à legislação federal, e foi, inclusive, um diferencial que trouxe nesse Código Tributário. As taxas para os habitantes do Simples Nacional, elas são diferenciadas, e, assim, esse item foi tramitado, discutido com toda a área de fiscalização do município. Foi justamente a peça que a gente protocolou, e aí, no momento que a gente vem discutir com a sociedade, já fizemos mais de 20 reuniões com as várias representações da sociedade. Os vereadores se mostram bem participativos nesse processo da gente entender o que foi de angústia e de necessidade provocada em projeto de lei, que o debate continua. O primeiro projeto de lei ele já foi um reflexo de todas essas reuniões, mas a gente continua entendendo as minúcias do que a sociedade entende que foi de forma impactante afetada, para a gente revisar os nossos estudos e apresentar outro projeto de lei. O Renato Almeida já falava aí que discorda dos números. Eu tenho para mim que vocês das entidades não acreditam muito nessa questão dos estudos, né, que embasem
esse Código Tributário, ou estou errado? Bom, primeiro que o governo nunca apresentou esses estudos econométricos que estabeleceu a dosimetria desses aumentos. Nunca, apesar de inúmeras solicitações, até hoje nunca foi apresentado. Depois, nós já tivemos a oportunidade de presenciar manifestações de parlamentares que não tiveram acesso à legislação antes da votação. Então, assim, o governo efetivamente nunca discutiu essa matéria. Essas reuniões são posteriores à edição da lei e observe, que ela não se fundamentou em critério científico nenhum. A legislação tributária anterior já autorizava o governo municipal a corrigir anualmente os seus tributos pelo IPCA. Se nós pegarmos o IPCA, mesmo assim, se nós pegarmos o IPCA de 2009 a 2021, acumulado, ele chega a 150%. Que estudo científico é esse, então, que aumenta, por exemplo, me dê só um minuto aqui, que aumenta a TFF de supermercado em 760%. Que estudo científico é que aumenta o comércio varejista, o comércio atacadista de alimentos em 300%, que aumenta o comércio varejista em 230 e tantos %. Os aumentos foram assim, e mais, o James colocou que o governo observou o que acontecia em outros municípios quando nós comparamos os valores das taxas impostas em Alagoinhas com municípios que atualizaram recentemente a sua legislação, e eu cito como exemplo aqui o município de Simões Filho, que atualizou a sua legislação em 2020, cito o município de Mata de São João, que atualizou a sua legislação em 2018, quando a gente compara, por exemplo, o TFF dos supermercados. Alagoinhas, R$14 mil. Simões Filho, R$1.600. Mata de São João, R$1.400. Quando você pega o comércio varejista de confecções, Alagoinhas, R$2.800. Simões Filho, R$500. Mata de São João, R$400. Entendeu, cara? Então, eu poderia citar aqui inúmeros exemplos, com relação a isso. Então, a bem da verdade, a minha avaliação é que não houve estudo algum, porque você não tem evidência científica para isso. A COSIP, por exemplo, ela já é reajustada com o aumento da energia constantemente. Agora mesmo, sofreu um aumento significativo. Investimentos é uma conta temporária. O governo está equivocado aí. Quando você faz investimento, ele tem um tempo certo. Por exemplo, eu quero colocar iluminação de LED na cidade, você faz isso em 6 meses. Mas o aumento da carga tributária ele é contínuo. O Pacto Federativo Nacional estabelece outros mecanismos de captação de recursos. Convênios, emendas, recursos do Orçamento Geral da União, entre outros. Investimentos temporários, ele não é permanente. Ademais, o governo vem colocando a questão do equilíbrio fiscal. O governo municipal, ele hoje tem um excesso de receita a tal ponto que, dos 396 milhões previstos para o exercício de 2021, o governo já arrecadou só nos 4 meses iniciais 65% desse valor. O governo tem excesso de receita nos seus cofres. Não há de se falar, nesse momento, em desequilíbrio fiscal. O governo, eu já assisti até em outras entrevistas, o governo alegar que esse excesso de receita se deve aos 80 mil do precatório Fundeb. Não é verdade. Se você pegar as receitas correntes do município de Alagoinhas e excluir o valor do Fundeb, mesmo assim, o governo só nos 4 primeiros meses do exercício já ainda tem um excesso de receita de 29 milhões. Então, não existia a necessidade, nesse momento, de aumento de COSIP ou do que quer que seja. O governo tem disponível para arrecadar ainda muito dinheiro. O índice de inadimplência de Alagoinhas, ele se aproxima de 50%.
É equivocado. A Alagoinhas não precisava elaborar um código tributário para aumentar a carga tributária dela. A Alagoinhas tem que investir na infraestrutura de arrecadação. Esse é o caminho de Alagoinhas. Secretária Rosiane, você quer pontuar alguma situação? Até porque ele fala em questão orçamentária, em arrecadação. Eu me lembro, inclusive, que a senhora já expôs, né, na Câmara Municipal, né, detalhes sobre o orçamento do primeiro quadrimestre, inclusive. Ô, Caio, Rosiane, desculpa aí até interromper, só um parênteses com relação à COSIP. Esse aumento, a gente sabe que a COSIP teve aquele limitador financeiro e isso realmente que precisou ser corrigido, né? Rosiane? Pronto. Em relação às taxas, a gente traz justamente a demonstração do enquadramento para empresas de pequeno porte e os outros enquadramentos para os habitantes do Simples Nacional, e traz também uma tabela, uma coluna, para demais atividades que são para os que não estão enquadrados no Simples Nacional. Então, a gente dá um valor de taxa diferenciado para as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. E no que diz respeito ao ISS, por exemplo, 80% das nossas empresas elas estão enquadradas nesses valores diferenciados das taxas, justamente para que a gente dê um reconhecimento ao porte da empresa e faça essa justiça fiscal justamente com o enquadramento delas. Um outro ponto que foi sinalizado é a questão das demonstrações que foram apresentadas no primeiro quadrimestre de 2021, em relação ao que foi arrecadado de mais de 60% do que foi previsto para o exercício. Renato, os 80 milhões do Fundeb, eles são o maior responsável por esse cumprimento desse percentual em um quadrimestre. Não é o único. A gente vem avaliando o comportamento da Receita mensalmente, de forma gerencial, como é de competência da equipe econômica. A gente vem fazendo esse acompanhamento. Nós temos, sim, crescimento em outras receitas, principalmente de transferência, mas o protagonista desse comportamento da Receita, no que diz respeito ao primeiro quadrimestre de 2021, é o precatório do Fundeb. Não é o único, mas é o principal. Então, ele representa significativamente esse crescimento para o primeiro quadrimestre. Temos também crescimento em outras rubricas de receita, de fato. Agora, não são significativos tanto quanto o precatório do Fundeb, e arrecadamos em janeiro os 80 milhões do precatório, e que tem vinculação. A gente não pode ter a utilização desse recurso fora do plano de ação estabelecido para a sua aplicação. Deixa eu só dar um parênteses aí, uma contribuição, Rod, só com relação às taxas, né, que a gente comentou. A taxa é contra a prestação de um serviço que a gente presta. Ali, a gente tem uma equipe de fiscalização, uma equipe de analistas, essas pessoas são remuneradas com essas taxas, né? Então, a gente sabe que Lauro de Freitas, Salvador, Camaçari tem um perfil comercial e um número de contribuintes diferentes de Alagoinhas. E a verdade é que hoje a receita de taxa sequer paga todas as despesas da gente de custo. E a atualização foi feita com base nisso, observando esses detalhes que Rosiane comentou aí, de micro e pequena empresa, de taxas diferenciadas para pequenas, médias e grandes, com relação à complexidade da fiscalização e da aprovação dos projetos e do que é que está sendo avaliado. A minha abordagem já foi considerando, inclusive, esses fatores. Quando eu coloquei aqueles aumentos, James, de 700%, de 300%, foi comparando as taxas das empresas por segmento. O mesmo segmento que eu peguei para esses municípios, que eu coloquei como exemplo, eu peguei para Alagoinhas. Tá? A intervenção de Rose foi perfeita. Né? A gente só precisava pontuar que não é o Fundeb que coloca o município de Alagoinhas em situação de excesso de arrecadação. Não é. Ele é um dos componentes. Inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos tirar todo, 80 milhões de Fundeb não existe mais em Alagoinhas. Alagoinhas tem 29 milhões de excesso.
Esquecendo o fundário, vamos esquecer, porque esse discurso, às vezes, confunde. Você fala em excesso em comparação com a peça orçamentária votada no ano passado. Isso, a expectativa. Por que isso? Por que isso, Caio? Porque é na lei orçamentária onde o governo estabelece os recursos que ele necessita para financiar o custeio da máquina e fazer frente aos investimentos planejados. Então, por exemplo, essa matéria aí de colocar LED no município de Alagoinhas, isso é um investimento. Se o governo pretende fazer, a lei obriga que ele se planeje antes. Então, os investimentos previstos para 2021 em Alagoinhas estão sendo supridos pelos recursos ainda sobre a égide do antigo Código Tributário, digamos assim, porque o governo ainda não arrecadou as receitas dentro dos novos parâmetros. O que a gente coloca é que Alagoinhas não precisava, James, entendeu? Alagoinhas não precisa aumentar a receita, aumentar a carga tributária, não precisa, ela tem excesso, ela tem receita disponível, só que quando ela aumenta a carga tributária, ela atravanca o desenvolvimento econômico do município. Ela coloca as nossas empresas numa situação desfavorável dentro de um ambiente de competição global. E nesse ambiente, ninguém engana ninguém. Se o meu preço estiver caro aqui, o cara que está lá na Indochina vai comprar no outro. É assim que o mercado funciona, o mercado é ingrato, o governo precisa ter essa sensibilidade. Eu tenho esse entendimento. Se vocês quiserem responder agora ao Renato Almeida, fica à vontade. O que eu só queria deixar, eu acho que firmar bastante assim, quando se fala assim, para aumentar, o que a gente está realmente frisando é que a gente quis melhorar muito a eficiência da cobrança, isso já tem algum fruto aí. A gente tem que entender também que é redistribuir, então às vezes aumenta em um lado, diminui em outro, e o tributo, o bom tributo, é aquele que todo mundo pode pagar num percentual baixo. A COSIP, a gente acha que tem muito isso, 8, 10 reais, não pesa no bolso de ninguém, tem baixa inadimplência, um pouco o que o Renato falou, e é meta da gente, a gente sabe que tem muito foco para crescer e para atualizar com relação à inadimplência, mas desde a gestão dele, ele sabe que é difícil, não é coisa fácil. O Poder Judiciário, a execução fiscal, ela é muito cheia de prazo, tem suas particularidades e dificulta um pouco, então não é tão fácil. Eu acho que o novo código traz novas ferramentas administrativas para essa cobrança. Então, eu acho que ele já vem realmente para produzir um resultado melhor, mas para a gente é sempre bom um tributo baixo, que todos possam contribuir. O novo código não teve jamais esse perfil, como está se dizendo, de aumentar tributo, arrecadação para todos. Ainda mais porque quando se utiliza esse exemplo em percentual, utiliza percentual de 10, 15 contribuintes, né? A gente está falando de esses aumentos de 10, 700, a gente está falando de um percentual muito baixo. O que a gente está tratando é sempre do percentual maior. A gente sabe que tem interesses e cabe ao poder público, nessa tutela do interesse coletivo, público de todos, tentar isso. Então, às vezes, a gente delimita assim, a gente tem um contribuinte que no segmento são 40 mil contribuintes, outro contribuinte que no segmento são 20 contribuintes. Os de 40 mil, às vezes a gente baixa 1% ou mantém, em contraposição à inflação que vai aumentando, e no outro se aumenta um pouco. Então não dá para ter essa narrativa de que é um aumento absurdo, é isso que a gente sempre tenta colocar, bora caso a caso, bora analisar, bora mostrar isso, a quantidade de contribuintes desse que foi afetada, contribuinte daqueles. Sempre quando a gente cita micro e pequeno empresário, 90% dos nossos contribuintes está nessa faixa, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tenta colocar e a gente entende aí do lado. Eu acho que o debate da minha parte está tudo ok aí, de vocês também. Eu acho que
que a gente está conseguindo aos poucos esclarecer a população. Agradeço a Zé Carlos Piscina, a Adelso também, porque eu acho que é muito importante esse debate aí para a gente. Acho que está todo mundo... E a população também observar, né, cada ponto colocado, porque fica aquelas reuniões internas, depois o pessoal, não me chamou, o outro, me chamou, não sei porquê. Então essa é a oportunidade que vocês têm de demonstrar os pontos colocados nas reuniões. Diga aí. Olha, só a fala de Adelso, sobre o aumento do consumo de energia, né, os produtores rurais... Na zona rural, isso. Consumindo mais energia, e até para esclarecer a população, inclusive da zona rural, que isso não tem nenhum vínculo com o novo Código Tributário Municipal. Porque ele falou que está ocorrendo um aumento do consumo de energia por parte de alguns produtores, e, consequentemente, eles estão saindo da parte de isenção, mas isso não tem reflexo no novo Código Tributário. Agora, um ponto, eu agradeço a Deus por trazer essa vaga, porque a gente pode sim, com a equipe econômica, debater a possibilidade de ampliação dessa isenção do quitanda da zona rural. Deus. Obrigado pela colocação. Uma ampliação da faixa de isenção específica para a zona rural, não é isso? Pronto. Exatamente. Para ser discutido. Eu achei importante a sua colocação, mas também esclarecendo que pode ser que alguém seja entender que isso tem a ver com o novo Código Tributário. Não é. A gente não criou a faixa de isenção, só que, no caso pontual, alguns produtores estão aumentando a sua faixa de consumo e, consequentemente, estão pagando uma dose maior. Não quer dizer que o governo está fechado para o debate. A gente pode sim trazer isso para a equipe econômica e, sendo possível, a gente ampliar essa faixa de isenção para os trabalhadores rurais. Pronto. Tá bom para você, Adelso? Dando bom para uma das partes? Vamos lá. Tá, e aí? Fala aí. Rápido. Olha, veja só. Nós tínhamos feito uma proposta ao governo para a gente fazer um painel específico para tratar da zona rural. E, lamentavelmente, isso não ocorreu. Porque eu tenho inúmeros casos, e aí vai ter essa pergunta lá na frente, que a gente vai responder com propriedade, com relação aos impactos sociais do novo Código Tributário. Então, nós temos uma situação, e aí Rose está usando esse termo o tempo todo, das especificidades da população rural, que aí quando fala nessa faixa de isenção, e o governo faz um discurso muito linear, não é bem verdade. Nós temos um público na zona rural que tem especificidade e que não mas o governo aí, Adelso, está se colocando à disposição para rediscutir uma faixa específica para a zona rural. Nós não vamos discutir o que está lá atrás, vamos discutir o que pode ser feito. Eu acho que a discussão aqui, o debate, é justamente para isso, né? Pelo que eu vi, pela fala do Wilson, o Wilson se posicionou a favor de uma revisão nessa questão da faixa da zona rural. Eu quero também agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate, mas a gente já tinha feito essa proposição lá no dia 28 de junho, antes, inclusive, dessa discussão do projeto voltar à Câmara de Vereadores. E nós não tivemos essa oportunidade. Então, existe uma série de conjunto de coisas que o governo deixou as coisas acontecerem. Nós temos uma proposta do Código entrar na Câmara de Vereador para ser votado na próxima terça-feira. E será que nós vamos ter tempo suficiente para trazer todos esses elementos que prejudicam e muito a zona rural, de taxa de fiscalização, de taxa de licenciamento que vai ser excedido, do próprio IPTU? Será que nós temos tempo suficiente? Esse é o nosso questionamento, mas lá na frente a gente faz uma abordagem mais eficaz. Caio, só um parênteses aí, só para agradecer aí a Adelso a intervenção dele. Nosso compromisso de ter um painel específico sobre zona rural está mantido e vai realmente ser feito. O que aconteceu, eu expliquei no início, a gente identificou alguns pontos que eram um pouco mais urgentes, emergentes, e que tinham impacto e que poderiam ser tratados no primeiro projeto de impactos para alguns que estavam com a queixa um pouco maior, e a gente entendeu. Então, a gente elegeu uma prioridade num primeiro projeto, e esse, pela complexidade, pela demanda, demandaria discussões maiores, inclusive com um panorama específico. Está mantido e vai ter, Adelson. A gente concluiu esse primeiro projeto, o projeto foi encaminhado para a Câmara. Assim que aprovar, a gente vai reabrir, porque a gente tem que esperar para saber se vai aprovar, se não vai, se vai mudar. Então, até concluída essa primeira etapa, a gente inicia a segunda. O atraso em iniciar essa segunda etapa é um pouco isso. A gente tem que ir um passo de cada vez, aguarda a primeira etapa e a segunda, mas tenha tranquilidade aí, convicção de que a gente vai realmente abrir esse painel. E embora avançar aí no tema, que eu sei que Caio ainda tem outros temas, Cacau também, aí do Zé Carlos Piscina, está chamando Cacau. Eu acho que Cacau mesmo, não tem jeito não. Eu acho que o importante é justamente isso.
né, até chegar a um acordo ou um avanço na discussão, né, uma questão propositiva, e eu vejo todos à disposição justamente para um entendimento, porque como é uma situação de conflito, o que a gente quer chegar justamente é um consenso, né? Não em todos os pontos, na maioria dos pontos. E aqui muita gente acompanhando a entrevista, elogiando, mandando mensagem, a audiência está muito grande, e a gente agradece justamente a disponibilidade dos senhores aqui nesse momento, está sendo de grande proveito. São 11 horas mais 48 minutos, eu acho interessante a gente fazer um breve intervalo comercial, né, até para a gente não ter o contratempo de antes. Eu ia falar isso agora. Chamar um intervalo, porque a gente vai falar dos aspectos jurídicos, e aí Hilton Ribeiro e Dr. Jaime, a gente sabe que é uma questão um pouco mais acalorada, pode ter questão divergente, né, e temos ainda mais duas pequenas perguntas e a consideração final, que eu acho que a gente consegue fazer no próximo horário. Caio. Estão de acordo? Pois não? Quem fala? Caio, será que Sim, eu tenho Adelson. 30 segundos só para responder aí o James, o procurador? Não, Veja 30 só. segundos, vamos lá. O projeto de emenda encaminhado à Câmara de Vereadores, isso eu peguei e anotei. O procurador fala da modernização da legislação. No entanto, quando ele encaminha um projeto para tratar principalmente do IPTU na zona rural, ele faz uma edição do Código Tributário Nacional, que é de 1966. Então, para algumas coisas, a administração fala em modernização, em outras coisas, eles usam a legislação aonde vai existir um Brasil rural que diz que a partir de duas melhorias, o poder público poderia tributar IPTU. E é isso que está sendo levado para ser votado na Câmara. Então, esse é um dos pontos mais cruciais da zona rural, pelos impactos que vai ter na Previdência Social Rural e pelos impactos que vai ter na política agrícola rural. Então, esse aqui é um dos termos que a gente teria que ter tempo para debater. E o governo já está mandando agora para a próxima terça-feira. Eu vou colocar o Dr. James para responder, obviamente, isso aí, mas assim, eu fiz a entrevista com o James, assim, que pelo que eu entendi, na verdade, da questão, o Dr. James pode até me corrigir, mas o que me pareceu é que vão revogar essa questão, principalmente do perímetro urbano, vão trazer o texto anterior que estava já colocado na época do código do José Hildo Ramos, né, que o código anterior, né, para depois rediscutir por emenda, né, uma possível emenda, até porque o governo pretende fazer em retalhos, né, as reformas, não é isso, doutor James? Foi o que eu entendi. É um novo projeto. A gente entendeu também, do ponto de vista de Adelson, que existia uma situação, como a gente falou, a gente tratou uma primeira etapa como que fosse urgente, emergente, surgiu uma situação de muito conflito, que é um pouco até complexa, essa situação da definição do perímetro urbano. Nos debates, inclusive, que ele teve presente, contribuiu bastante, aí a gente agradece. Sobre esse assunto, se identificou que para pacificar a situação, a gente retornaria ao antigo e continuaria um debate para o que precisa aperfeiçoar além disso. Com relação ao Código Tributário Municipal, porque a gente sabe que cada código tem uma natureza, né? O nacional é um pouco mais genérico, amplo, e os conceitos se perpetuam um pouco mais. O municipal tem um detalhamento municipal, já vai na regrinha, na tabela, isso. Então, isso às vezes dá uma atualização um pouco maior, mas as regras gerais, de uma forma assim, do que é rural, do que é urbano. E assim, há um predomínio hoje, a gente sabe que a STF, as decisões de tribunais superiores, em priorizar muito a atividade, né, que é desenvolvida. Então, mesmo no município, e foi isso que a gente identificou, que a gente poderia alterar, que a gente não tinha feito aquela previsão com o objetivo de aumentar, tributar quem não tributava, não era nada disso. A regra continuaria sendo aplicada, a regra dos entendimentos de STF, STJ, com relação à atividade preponderante. Então, a gente tem mesmo dentro da zona urbana, imóveis com atividade rural, que aí a gente manda fiscais, eles fazem a diligência em loco, se identificado lá alguém dentro do perímetro urbano com um imóvel desenvolvendo atividade rural, ele realmente é afastado do IPTU e a incidência aí é do ITR, e foi isso que a gente comentou com a Adelson, e a gente então fez o seguinte, bora retornar ao antigo, diminuir essa celeuma e bora fazer um ponto específico da zona rural, porque como a Adelson falou, existem vários pontos e a gente sim aperfeiçoa, mas retornando ao antigo, a gente entendeu que suprimiria ali naquela primeira etapa esse debate um pouco mais acalorado e eu acho que a gente vai conseguir uma segunda etapa que vai atender a todos, é o objetivo da gente. São 11 horas mais 52 minutos, vamos para um rápido intervalo comercial, já nós retornamos. Vamos lá, Renato.
Ouro Negro FM. Por que o Laboratório Análise? A pessoa que fez a minha coleta foi incrível, bastante humana, educada, cuidou muito bem de mim, tá aprovado. A empresa nasceu e cresce a cada dia como laboratório de análises clínicas de referência. Para mim, isso garante a qualidade. Tem um atendimento virtual muito bom, tanto pelo telefone, pelo WhatsApp ou então redes sociais. Eu não tenho dificuldade de manter contato. A gente percebe que a equipe é bastante comprometida e isso faz toda a diferença. Laboratório Análise, convênios e particular com valor justo. Ligue 0800 002 4000. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000. Análise, a qualidade está no ar. Farmácia São Geraldo, onde você compra seus medicamentos pelo melhor preço de Catu e da região e conta com atendimento excelente, proporcionado pelo amigo Geraldo da farmácia e sua equipe. Farmácia São Geraldo, no centro de Catu, ao lado do Banco do Brasil. Geraldo e equipe agradece pela preferência. Supermercado Monte Sinai, onde você encontra o melhor preço, o melhor atendimento, aceita todos os cartões crédito e débito e ainda tem entrega a domicílio. Supermercado Monte Sinai, em Catu, no Aruanha. Construele Materiais de Construção. Pessoa em construir ou reformar, Construele Materiais de Construção em primeiro lugar. Temos cimento, telha eternite, bloco, areia, britas, tábuas, portas, tintas, aduelas e materiais elétricos em geral, além de uma grande variedade de materiais para pinturas automotivas. Temos também a grande promoção de forro PVC, forte e leve, R$ 29,90 ao metro. Tudo pelo menor preço, prazo e melhor atendimento da região. E a entrega é rápida. Construele Materiais de Construção, em Pujuca, na Rua Conselheiro Saraiva, 785, entre o semáforo do Los Angeles e a entrada do Catuzinho. Fone Zap 99737-5580. Falar com Fábio. Peixaria Beira-Mar, onde você encontra os melhores peixes, frutos do mar e mariscos da região. E conta com atendimento excelente, proporcionado pelo nobre Lailson e sua equipe. Peixes frescos tratados na hora. É na Peixaria Beira-Mar. Além de frutos do mar em geral, atum, badejo, dourado, cuvina, olho de boi, salmão, vermelho, pescada amarela, pescada branca e muito mais. Aceitamos todos os cartões crédito e débito. Peixaria Beira-Mar, em Pujuca, centro de abastecimento, bairro Pujuca Nova, em frente à loja Deus é Fiel. Fone Zap é o 71993767270. Restaurante Antônios, o melhor restaurante de Alagoinhas. Experimente a feijoada aos sábados no almoço. Restaurante e Pizzaria Antônios, o melhor de Alagoinhas. Eu fiz a maior proeza. Casa do Fazendeiro, produtos agropecuários, tradição e qualidade em rações, medicamentos, ferramentas e tudo para o homem do campo. Lembrando também que você já encontra sementes Gasparim. Prepare o seu terreno para plantar e passe na Casa do Fazendeiro, em Catu, na Rótula do Pioneiro, ao lado da passarela. Fone 3641-2410. Casa do Fazendeiro, seu animal merece. Mestiço era bravo, que até na sombra investir. Quando o assunto é móveis, o Lojão Mari sai na frente. Móveis para quem tem bom gosto em deixar a sua casa mobiliada ao seu estilo, onde você pode parcelar o pagamento em até 10 vezes no seu cartão de crédito. Isso mesmo, móveis em até 10 vezes no seu cartão de crédito. Carreto e montagem grátis para Pujuca, zona rural de Pujuca e para a cidade de Catu. Lojão Mari Imóveis em Pujuca, ao lado da delegacia. Fone 3645-3242. 3645-3242. Lojão Mari, excelência em atendimento. Eu vou na Otto Lubrificantes, levar meu carro pra trocar o óleo, os filtros e fluidos e desengraxantes. Eu vou na Otto Lubrificantes, levar meu carro pra trocar o óleo, os filtros e fluidos e desengraxantes. Toda a linha automotiva, industrial também, o melhor preço do mercado, na Otto não tem pra ninguém. Lá seu carro é bem cuidado e você não perde um instante. Leve seu carro na Otto e pode ficar tranquilo que Sejão garante. Otto Lubrificantes, em Catu, na Rótula do Pioneiro. Fone 3641-4482. Pra trocar o óleo. Atenção Pojuca e região.
Vamos falar agora da Serralheria União. Trabalhamos com portões, chapa e metalon. Trabalhamos também com ferro redondo, barra chata e grades em geral. Já deixamos o seu portão funcionando no local. Serralheria União, a do Portão Amarelo, em Pojuca, na Rua Vanderlino Nogueira, bairro Cruzeiro, entre a ponte e a antiga guarita do Cruzeiro. Fone Zap 996342740. Repetindo, 996342740. É só falar com Emisael. Serralheria União, credibilidade, qualidade e bom atendimento é a nossa marca. Atenção, meu amigo, minha amiga dona de casa de Pojuca. O seu gás acabou? Ligue 3645-3519. Repetindo, 3645-3519. Ou fone Zap 99677-6876. 99677-6876. Ligue para Jacira Gás, a sua representante Super Gás Braz em Pojuca. Atendimento das 7 da manhã às 18 horas. Ligou, o seu gás chegou. 3645-3519 ou fone Zap 99677-6876. Jacira Gás, a sua autorizada Super Gás Braz em Pojuca. José Orives e Cícero, conserto de joias e óculos em geral. Recuperamos peças danificadas em ouro e prata. Fabricação de anéis e alianças. Oferecemos a você, cliente, um atendimento personalizado e temos ótimos preços. José Orives e Cícero, conserto de joias e óculos em geral. Em Catu, Rua Simões Filho, número 174, Boa Vista, em frente à Companhia da Polícia Militar. Quando o assunto é móveis, o Lojão Mari sai na frente. Móveis para quem tem bom gosto em deixar a sua casa mobiliada ao seu estilo, onde você pode parcelar o pagamento em até 10 vezes no seu cartão de crédito. Isso mesmo, móveis em até 10 vezes no seu cartão de crédito. Carreto e montagem grátis para Pojuca, zona rural de Pojuca e para a cidade de Catu. Lojão Mari Imóveis em Pojuca, ao lado da delegacia. Fone 3645-3242. 3645-3242. Lojão Mari, excelência em atendimento.